Olá, seja bem-vinda a mais uma Amazing Cash. Hoje nós temos uma convidada especial aqui que eu tenho certeza que vai trazer um conteúdo que vai agregar muito a todos os anseios dos nossos corações em relação ao nosso propósito, ao nosso talento e ao nosso chamado. Seja bem-vinda, Lívia Martins. Estou muito honrada de estar aqui, uma alegria. Faço parte desse ministério e agora com esse projeto que estava no seu coração, né, Ká? Há muito E agora tempo. está sendo realizado. Estou muito feliz. Que bênção! Eu quero para que você conheça um pouco mais da Lívia, ler um pouquinho sobre a vida dela. Acho que eu nem preciso ler, né, Lívia? Precisa sim. Vamos lá, que tem muita coisa. Mas a Lívia, em primeiro lugar, é uma serva de Deus, uma cristã, uma irmã em Cristo. Ela é casada com o Leonardo, mãe do Matias, que está com 9 aninhos, e o Davi, de 15 anos. Ela é filha de pastores, né? Cresceu envolvida na casa do Senhor, né? Sempre ali ativa a igreja. É publicitária, empresária há 14 anos, mentora de marketing e de negócios e agora também mentora de talentos e pontos fortes formado pela Gallup, um novo momento da sua vida, né, Lívia? E no meio disso tudo, há 4 anos a Lívia está junto ao Ministério Be Amazing aqui no Brasil. Sim, para mim é uma honra fazer parte. 4 anos passou rápido, hein, Passou Ká? muito rápido, né? 4 anos. Quantos projetos aí a gente já desenvolveu nessa área? A Lívia começou conosco, nos auxiliando na parte da mentoriando e trabalhando em toda a nossa parte de marketing, a nossa ID. Quem acompanhou a mudança, né? Que antes era aquele livro com a capa da bailarina dançando, e agora nós estamos nessa capa nova, com essas cores mais vivas. A Lívia estava por trás aí de todo esse projeto, né, Lívia? Um novo tempo para o ministério. Foi muito importante, foi um marco, né? E vem coisas novas por aí, né, Ká? Sempre vem, sempre vem. E Lívia, nesse momento todo aqui que nós acabamos de ler, né, que eu te conheço nesses 4 anos, andamos muito juntas, e eu vejo, assim, muitas frentes, né, que você desenvolve na área profissional, tanto com a área de empreendedorismo, que isso para mim é muito gritante na sua vida, né, você tem um olhar muito forte para essa área do empreendedorismo, já começou grandes empresas aqui em Campinas, né? Trabalhou em multinacional e depois também tem esse lado da parte do marketing, mas de pouquinho em pouquinho a gente vê que o Senhor foi te direcionando para algo que hoje eu posso ver que brilha os seus olhos, né? Diferente, já acompanhei vários momentos da sua carreira, mas quando a gente entra realmente nessa questão do desenvolvimento de talentos das pessoas, eu vejo que o seu olho brilha, é algo que você realmente faz porque queima o seu coração, né? Você pode explicar um pouquinho mais para a gente o que seria uma mentora de talentos? Nossa, você falou exatamente, brilho no olho. Eu falo que eu encontrei meu lugar no mundo, né? Eu brinco que é isso. Encontrar os talentos, identificar talentos e nomeá-los, né, com essa metodologia e conseguir extrair o melhor das pessoas. Porque eu acredito que nós, cristãos, nós tem que ter esse olhar para o outro, né? Então, ao longo da minha caminhada, eu ensinava muito marketing. Então, eu ensinava como postar, qual seria o melhor dia, o melhor horário, a parte de marketing. Depois eu fui para o brand pessoal, como que é o posicionamento, como que a empreendedora faz para se posicionar, ter força de marca. E eu percebi que muitas mulheres, principalmente, elas não sabem quem são. Uhum, E a questão da identidade, elas não se acham boas, elas se sabotam o tempo todo. uhum, E tinham muitas mulheres que eu via o talento nítido na minha cara, assim. Eu acredito que era até o Espírito Santo, sabe? Que colocava coisas em mim para eu ver coisas que a pessoa não estava vendo nela. Então, por exemplo, tinha uma aluna minha, eu gosto de contar esse testemunho, até se ela te. Eu vou mandar para ela esse podcast, vou fazer isso. isso. Faz tempo que eu não falo com ela. Uma aluna minha, ela entrou e ela falou: quero abrir uma marca de bolsas. E ela falou: vou abrir uma marca de bolsas. E ela falava sobre isso. Aí eu falei: me dá seu Instagram, eu pego de todas elas, né, das minhas mentoradas. E ela falou assim: o meu sonho é esse e tal. E eu olhei, ela era uma professora de costura pronta. Eu olhei, era como faço as minhas roupas. E ela queria sair disso e abrir uma marca de bolsas, desculpa. E aí eu falei, olha, eu vejo você, Gisele, como uma professora pronta. Eu acho que esse sonho de você Uhum, abrir bolsas, guarda ele na sua gaveta. Por que você não investe o que você já tem na sua mão? Por que você não investe uhum, já com esse talento que tá nítido?
Aí ela falou, você acha? Eu falei, eu acho que você é uma professora de costura pronta. E a gente criou toda uma marca pessoal ali. Eu faço as minhas roupas. Esse era o objetivo dela. Você mesmo fazer suas roupas. Olha só. Eu sei que ela ganhou até plaquinha no YouTube. Olha só. Então, hoje ela, não sei, eu acho que ela deve estar com uns 200 mil seguidores. E então, assim, naquele dia eu percebi, foi um dos exemplos, que eu enxergava caminhos que estavam nítidos para mim, de talentos óbvios, que elas mesmas não enxergavam, né? Pessoas que estavam numa área, eu falava, você tá vendo que você é muito boa nisso? E eu já tinha eu falo, né, que é esse talento também, né? De enxergar talento nos outros. Sim. Só que eu precisava de uma metodologia. Foi quando uma pessoa aplicou a avaliação da Gallup em mim, e aí eu falei, faz todo sentido. E fez todo sentido minha avaliação, né? Os 5 primeiros talentos. Eu tenho o primeiro talento de ideia, Cá. Você acha que eu tenho esse talento? Será? Será? De ter ideias, né? E depois meu segundo talento é conexão. Fazer conexões entre coisas, pessoas e ver propósito em tudo. Acreditar que tudo está interligado. E eu tenho esse talento muito nítido em mim, né? Então, depois meu terceiro talento é excelência. Então, assim, nomeá-los deu uma clareza para mim. Então, assim, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam dessa clareza. Foi um mapa para sua vida. Aquilo Foi. ali te direcionou. Então, em primeiro lugar, pelo que eu tô percebendo, assim, você precisou entender essa busca desse talento em você. O processo começou com a sua vida, Exatamente. né? Você entender, calma aí, quem eu sou, quais são os talentos que o Senhor me deu, e você começou a mapear isso, em primeiro lugar, na sua própria vida. Geralmente, tudo que eu ensino eu aplico em mim primeiro. Eu sou minha própria cobaia, né? Porque eu falo, se eu não conseguir aplicar em mim, eu acho que eu não sou verdadeira no ensino, sabe? Sim. Então, eu sempre aplico em mim. E foi muito. Deus me guiou mesmo, porque esse curso, eu lembro que. Você viu, eu fiz um evento grande para mulheres empreendedoras. Sim, na cidade de Campinas. Em Campinas, para 300 mulheres. Depois daquele curso, eu sentei, eu lembro que eu fui descansar, né? Porque eu tava bem cansada depois daquele evento. E aí eu falei, Deus, qual que é o próximo passo? E eu sempre falo que eu me sinto assim, co-criadora com Deus. Não é eu crio sozinho meus sonhos, meus projetos. Não. O que o Senhor quer que eu crie hoje junto? O que a gente vai fazer junto? Então, esse é o meu convite para todas as áreas da minha vida, né? Então, principalmente na área de quais são os projetos que são prioridades para Cristo na minha vida hoje, né? Tem projetos que estão na gaveta, que eu sei que não é isso que ele tem hoje para mim, mas tem projetos que ele quer que eu ative. E foi muito claro para mim. Nesse dia eu tava fazendo uma oração bem simples, sabe? Dessa de dia a dia mesmo. Eu falei, qual que é o próximo passo? Foi muito claro, cadê aquela formação que você sempre quis fazer dos talentos? Você já tem um talento de achar talentos, né? Sim. Então, com a formação, você vai conseguir nomear esses talentos, porque eu acredito assim, Deus criou tudo, Ele já criou tudo, a gente só descobre. Então, assim, é igual um médico. Deus criou todos os órgãos e os médicos ainda continuam descobrindo coisas no nosso corpo. Sim. E é igual na nossa mente, na nossa alma. Então, esse psicólogo trabalhou por 40 anos para encontrar essa metodologia. E quando aplicaram em mim, eu descobri muita coisa. Por que que eu estava gostando mais de ensinar pessoas do que do marketing puro? E eu tava... Começou a encaixar melhor a sua vida, né? eu tava... Achou um lugar confortável, vamos colocar assim. A gente chama esse lugar um lugar de plenitude, que flui. Então, assim, eu sempre falo uma dica, depois a gente pode até falar dessa parte, mas uma dica é assim, uma coisa que você faz que você não vê a hora para acabar, você não vê o tempo passar. Sim. Então, por exemplo, quando eu estou dando uma mentoria, eu estou dentro de uma sala ensinando, ou então eu estou na beira da calçada ensinando alguém, eu não tenho hora. Eu não vejo a hora passar, eu amo estar nesse lugar. E aí, quebrou até um paradigma na minha mente, que eu tinha aquele paradigma. Trabalho é trabalho, não tem que escolher. Ai, você tem que amar o que você faz. Eu achava, não, a gente tem que trabalhar lá. Naquilo que... Qualquer coisa, esse mimizento. Hoje eu já tenho uma percepção diferente. Quando você descobre os seus talentos, você já sabe sua predisposição natural.
que Deus colocou dentro de você. A gente fala que é um DNA de talentos que está Sim. dentro de você. Se eu já sei minha percepção natural, são pistas para aquilo que eu vou executar na minha vida. E você, no começo da fala, falou algo que me chamou a atenção. Você falou assim que você percebeu a quantidade de mulheres, né? E isso eu acredito que seja de todas as idades, né? Nós temos público hoje que fala para as meninas mais novinhas, né? E temos as mulheres maduras, né? Você percebeu que elas estão realmente assim, sem entender da sua própria identidade. Aqui é algo que eu tenho estudado, tenho buscado muito em Deus uma resposta para essa questão da identidade em si, né? Quem eu sou, para que eu fui criada. E eu não sei se na época em que eu estava na minha formação acadêmica e tudo, né? Se a gente não teve muito tempo, se não foi muito aberto, mas a gente não pensava muito nessas questões assim, né? Qual é a minha identidade? A gente simplesmente ia vivendo, né? E a coisa ia acontecendo. Mas hoje tem realmente chegado muito essa questão, né? Você sabe qual é a sua identidade, né? Você sabe quais são os seus talentos. E aquilo que, de certa forma, você falou, né? A gente antes não queria dar valor, a gente tinha paradigmas e até tinha certa resistência que falava, isso é muito mimimi, né? Eu tenho que fazer a coisa acontecer. Mas não, a gente vê que realmente são pensamentos que estão chegando hoje que valem a pena a gente prestar atenção e falar, opa, quantas pessoas lá atrás se perderam porque não tiveram a oportunidade de entender que elas precisavam entender a sua própria identidade, entender os seus talentos, os seus dons, né? Então, olhando hoje num contexto assim, como você pode enxergar essa menina que está hoje começando a sua vida, que está hoje buscando esses talentos, qual você acha assim que é o primeiro passo para que ela possa tirar de dentro dela isso e começar a entender quem ela é e começar a colocar em prática, assim, qual seria o pontapé inicial para ela entender? Talvez até assim, como ela pode entender que ela está nessa crise, porque muitas nem entendem que tem essa crise. Eu acredito que essa crise existencial, vamos chamar assim, ela vem principalmente na juventude, né? O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Com quem que eu vou casar? É sempre essa... Sim. Parece que elas querem resolver a vida em 1 ano, né? Assim, 2 anos elas querem estar com a vida pronta, tudo resolvido. Sendo que, na verdade, a vida é uma construção. Então, eu não acredito que ninguém vai ter resposta completa. Deus não dá a resposta completa. Noé, faz a arca. Como? Né? Tipo, a gente vê a Bíblia inteira. Deus dá uma missão e ele dá passos. Ele não vai dar o mapa inteiro, porque senão a gente vai falar, hein? Nem vou. Ele nunca vai dar o plano incompleto, porque ele quer ver a nossa fé, né? Então, eu acredito muito nisso. Hoje eu estou nesse lugar e eu acredito que eu não descobri tudo, nem sobre mim, nem sobre os outros, nem sobre Deus. É uma busca constante. Então, é uma construção. Eu falo sempre assim, minha juventude foi quando eu encontrei a Cristo, né? Encontrei aos 13 anos, né? Encontrei de verdade, assim. E foi uma transformação na vida dos meus pais, uma transformação muito grande, assim. Eu acompanhei o processo de conversão dos meus pais e me impactou muito. E eu me entreguei para Cristo, né? Foi assim, o amor de Deus invadiu minha casa e eu tive que me entregar, sabe? Não me rendi a Cristo, foi a melhor coisa que eu fiz, principalmente nesse momento. O que eu acredito? Buscar a Deus. Porque eu acho que também a gente ficar olhando muito, o propósito. O seu propósito é implementar o reino de Deus. Esse é o primeiro propósito de todos nós. Acabou. A gente fica floreando muito que eu tenho um propósito específico, tipo, como se o evangelho fosse eu, entende? A gente tem que tomar cuidado com esse lugar de eu tenho um propósito, eu tenho um chamado específico que gira em torno de mim. Não. Eu tenho que implementar o reino de Deus aqui, eu tenho que continuar a missão de Cristo, tá? O que eu posso fazer? Eu gosto muito de pintar. Não sei, vai olhando hobbies, coisas que você gosta. Eu falo, eu gosto de cozinhar, mas não é minha profissão. Mas eu sirvo a Cristo com esse dom, né? Com esse talento, vamos chamar, não é dom. Dom é outra coisa, gente, senão eu vou... A teóloga aqui vai falar, calma. Não, mas... Por que eu vejo que eu sei cozinhar? Eu olho para os meus talentos de ideia, eu amo ter ideias novas na cozinha. Então, eu uso muito os meus talentos na cozinha. Então, cozinhar é uma coisa que eu faço com prazer. Não todos os dias, tá, gente? Não sou perfeita, sou amazing, sou um pouquinho amazing. Em crescimento, em desenvolvimento. Em desenvolvimento.
Mas eu amo das tarefas de casa, a cozinha é a que eu mais tenho prazer, que eu gosto mesmo. Olha só, 4 anos andando junto e a gente descobre isso na mesa de um Você podcast. nunca comeu minha comida, Nunca né? comi Mas sua eu comida. tenho medo também. Você cozinha bem, então, pra quem cozinha bem, eu não ofereço minha comida, tô brincando. Mas o que que eu percebo? Eu poderia abrir um restaurante? Talvez se eu tivesse desenvolvido esse talento, né? Eu poderia, mas eu não investi nele mas eu continuo usando ele para servir minha casa, servir quem eu amo. Sim. Então a gente tem que identificar coisas que você naturalmente gosta e faz com facilidade. Faz uma lista aí na sua casa. Por exemplo, eu amo montar apresentação de aula. Eu fico horas montando material didático para dar aula. Eu amo Olha, fazer isso. Então, eu gosto de ficar ensinando as pessoas. Tem gente que tem um talento que chama empatia, que é um talento que poucas pessoas reconhecem, que é gostar de escutar o outro, sentir o outro. Aí você acha que por exemplo, teve uma aluna minha que ela acha que que achava que era um defeito dela. Ouvir muito, ser muito compreensiva. E na verdade, é um talento. e Que ela que não tá talento. usando, um talento incrível. Ela Incrível, escuta as porque hoje pessoas. ninguém mais quer ouvir, né? Todo mundo quer o seu espaço para falar. E você viu que ela achava que era um defeito, um problema, ela ser muito compreensiva com o outro. Mas é lógico, todo talento, se não estiver sendo usado na luz, ele pode te levar para um lugar escuro. Se você usar muito esse talento de forma desregulada, sem Perfeito. maturidade. Uhum. Então, sem maturidade, o talento pode te levar para um lugar de desequilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho o talento de ideias. Se eu vier aqui e ficar falando um monte de ideias, você vai falar, nossa, menina chata, tô cansada. Então, nem sempre eu tenho que dar minhas ideias. Nem sempre a minha ideia é a melhor. Então, a maturidade vai trazer o seu talento para a zona do equilíbrio. A gente fala assim, o talento é uma pedra bruta. Então, qual que é o seu papel? É desenvolver ele e transformar ele numa pedra preciosa. Sim, Qual que é o seu papel? Multiplicar, como a parábola, né? exatamente, Esconder, exatamente. se você esconder, você vai adoecer, você vai ficar mal, você vai não estar no seu lugar de identidade. Sua identidade de filha de Deus, de serva de Cristo, embaixadora do reino. Eu acho que a gente fica muito, sabe, cá, floreando, e aí a gente se perde numa coisa muito filosófica sobre propósito, sobre tudo isso. Tem que ser mais prático essa E questão. você colocou bem a questão da parábola dos talentos, que está lá no livro de Mateus, né? O qual a gente vê ali bem claramente que houve ações, né? Então, é exatamente isso. Houve aquele que soube tomar a ação correta, né? Houve aquele que não teve a maturidade que você falou, né? Então, ali, quem não conhece, né? Fica ali em Mateus 25, a gente tem a parábola dos talentos, dá bem para a gente olhar e entender todo esse processo que você está falando, né? E você colocou ali no prático essa questão de fazer uma lista dos seus talentos, né? Para uma menina nova que está começando a vida, né? Descobrir a vida que está um pouco perdida nisso tudo. Entra desde os seus hobbies, daquilo que ela tem. Então, uma coisa que me veio na cabeça quando você estava falando isso, assim, hoje, muitas das vezes, a gente fica tão condicionada a fazer poucas coisas que a gente não consegue descobrir muitas das vezes aquilo que nós temos o talento, né? Vamos colocar uma menina que precisa estudar um longo tempo e o tempo que ela tem vago, ela vai deitar na cama e ficar mexendo na internet. Então, querendo ou não, a atividade da nossa vida faz com que a gente entenda mais aquilo que você é boa, né? Se você nunca se colocar numa cozinha, você não vai saber se você é boa para cozinhar, né? Exatamente. Aí eu falo que o caminho se faz ao caminhar, né? Então, Uhum, assim, uma menina jovem, eu falaria, começa a trabalhar com alguma coisa. uhum, Porque aí você vai falando, isso daqui eu não gosto, isso eu gosto, isso aqui faz sentido, isso não faz. Não tem como eu dizer quem eu sou se eu não me manifestar, né, no mundo, né? Então eu tenho que me manifestar, tenho de alguma forma produzir, estar ali. Então, por exemplo, eu gosto de escrever. Às vezes ela tá na internet, ela gosta de ler o quê? Que assunto? E outra coisa também, que é um sinal muito grande, é na infância. Porque na infância, os nossos talentos, se você cresceu num lar, assim, que permitiu uhum. você se expor um pouco mais, né? Porque tem lares muito difíceis. Então, realmente, as pessoas que têm uma infância conturbada, elas têm mais dificuldades de estabelecer a sua identidade. Sim, Mas Cristo cura tudo, né? amém.
Mas eu acredito que a infância, ela te dá muitas pistas. Então, por exemplo, eu brincava disso, eu gostava muito disso. Eu gostava de pular amarelinha, mas não era uma amarelinha comum, eu gostava da amarelinha diferente. Eu não sei, eu, por exemplo, vendia bombom na rua. Eu sempre fui de fazer negócios. Eu tinha uma lojinha, né? Eu tinha lojinha e eu tinha escolinha, eu tinha as duas coisas. Então, eu dava aula. Então, assim, a questão de ser professora sempre foi algo que foi legal pra mim. Então, pode ser uma pista? Pode. Eu tô dando aqui ideias, coisas atuais que você faz que você gosta, coisas do passado, da sua infância, que podem te dar esse norte, né? Então, o que que eu gosto de fazer? E aquela coisa, tentam fazer uma profissão, ou seja uma voluntária em algo, né? A gente Uhum. sabe aqui no ministério, por exemplo, às vezes você sendo. Eu já vi tantas profissões florescerem dentro de ministérios, Muito. né? Então, uma amiga minha mesmo. Faz uma plaquinha. Essa daqui, ó. Faz uma plaquinha. Ela fez esse daqui, ó. Essa plaquinha. Honre seus dons e seus talentos. Que deu para pegar bem direitinho. Pegou? Eu não sei qual câmera mostra. Ele pegou Ela ali começou assim: direitinho. você faz um escrito pra mim? Uhum. Para um ministério? E aí encontrou um talento que é uma profissão Olha só. hoje. Então, a gente precisa se dispor a descobrir. E no seu contato com Deus, assim, pessoal, ele também vai te falar essa coisa do devocional, da intimidade com Deus, ele vai falar, você é boa nisso, filho. Esse caminho é bom. Isso daqui você pode usar pra mim. Então, nesse dia também que eu tava até falando, e Deus foi muito claro, o próximo passo é esse. Você vai ser uma mentora de talentos. Uhum. E através dos talentos, você traz mais convicção de chamado, de propósito, aí tudo organiza mais na sua mente. Então, pra mim, foi assim, aconteceu em mim e hoje eu vejo em outras pessoas acontecendo. E como eu posso identificar aquilo que é talento, aquilo que são dons, né? Porque nós cristãos falamos muito dos dons, né? Então, qual é a diferença entre o meu talento, os dons e o propósito de Deus para minha vida, né? Então, a gente tem três situações aqui. Como eu posso casar esses três? Eles são ligados um com o outro, né? Como você enxerga isso? Eu acredito nisso. Nós somos essa mistura, né? De tudo um Somos pouquinho. três. Uhum. Então, o propósito, eu acredito muito que é esse, implantar o reino de Deus aqui na Terra. E é pregar o evangelho, né? Então, tá lá na Bíblia, nosso propósito como ser humano. Mas eu tenho um propósito com mulheres, eu tenho um propósito. Aí, isso daí é uma missão que você escolhe. É o meio de, Isso, mas é o meio de você o cumprir o seu final de tudo propósito. é esse. Exatamente. Então, assim, para todo cristão é fácil. Propósito, a gente não pode ficar segmentando o propósito. Você tem um chamado com mulheres, mas amanhã eu vou ser velha, eu posso ter um chamado com criança, voltar a ter chamado com criança, e aí? Depende do meio, onde você nasceu, né? Onde você tá hoje, na sua vizinhança, às vezes seja seu propósito específico, que as Uhum. pessoas falam, né? Sua missão. E eu acredito que a missão, ela muda, cara. Hoje Sim. minha missão é ser mãe de um adolescente, então eu estudo sobre adolescente, daqui a pouco eu vou ser vó. Olha Assim, aí. né? Eu penso nisso. Vou ter que estudar como ser vó, como ter uma nora, tudo Uhum. isso. Então, eu acredito que as missões mudam de acordo com o seu ciclo de vida, Uhum. né? Então, aí é uma missão que você tem que cumprir. Implantar o reino de Deus sendo mãe de adolescente. Implantar sendo mentora. Pode ser que daqui a pouco eu mude minha profissão. Essas coisas podem mudar, mas o propósito sempre continua o Sempre vai ser o mesmo. mesmo. Eu vejo assim, dentro da área eclesiástica, há uma. E no nosso crentez também, né? No nosso mundo, há um mau entendimento daquilo que é o chamado e a nossa missão, né? Então, a gente sempre, quando fala de missão, quando a gente fala de, você é chamado para alguma coisa, sempre leva isso a um patamar de que você precisa ser um tempo integral, né? Na área eclesiástica. Então, você é um missionário de campo, você é um pastor, né? Não há ainda uma clareza muito grande nessa questão de que eu tenho um propósito único, todos nós temos, como você deixou já muito claro. Dentro desse propósito, cada momento da nossa vida nós cumprimos uma missão, né? Então, hoje, nesse dia de hoje, né? Nessas poucas, agora são
4 e 6, né? Nessas poucas horas que nós passamos o dia de hoje, quantas missões diferentes nós já cumprimos? Né? Como eu, no meu caso, como missionária de tempo integral, como mãe, como esposa, né? Então, precisa ter essa abertura de entendimento, porque muitas pessoas, elas se fecham. Não, o chamado é para aquele que vai para o campo de modo integral e eu não tenho chamado. Ou a missão é para aquele que vai e eu não tenho uma missão, né? Então, precisa quebrar esse mal entendido que foi colocado dentro do Sim, nosso crentez, né? Na verdade, eu acho que eu também sou missionária em tempo integral. Tô brincando, Todos né? somos. Mas Todos assim, somos, né? Num pegando contextos diferentes isso. eclesiásticos, mas todos somos. Eu li aquele livro Chamados para Criar Sim. e ele fala sobre isso, que independente de onde você tá, que nem eu falei, eu já fui dona de loja. Naquele momento, a minha missão era ser dona de loja com excelência e levar a palavra ali, através daquela minha profissão. Eu já trabalhei dentro de multinacional, fui gerente de marketing. Naquele momento, era a minha missão. O propósito não muda. A missão vai mudar de acordo com as suas escolhas. Aí que vem, né? A liberdade que Deus nos dá de escolha. E você também já teve várias fases, cara, Sim. né? Então, assim, a gente vai escolhendo as missões que a gente quer viver, que nem a gente pega um conjunto de talentos, né? A gente tem lá 10 talentos pela metodologia, que são os talentos que a gente mais, que a nossa vida mais se manifesta, que a gente mais age. Às vezes você pode olhar e falar, isso daqui seria um bom médico, tá, mas não dá para definir. Ele poderia ser médico, ele poderia ser pastor, ele poderia ser psicólogo, ele poderia ser várias coisas. Os talentos não definem, é uma escolha da pessoa, entende? Ah, é lógico, né? Se eu sou uma pessoa que eu não tenho capacidade analítica nenhuma, não tenho disciplina, por exemplo, eu não tenho muitos talentos roxos, que a gente chama, né? Que é talentos na área de execução. E nem muitos talentos analíticos. Então, eu não poderia ser uma analista financeira. Então, não faz sentido. Então, são pistas que vão te guiando para alguns lugares. Mas você pode ser várias coisas. E até 2050, falam que vai ser normal as pessoas passarem por 5 transições profissionais. E tá tudo bem, porque é o que eu falei. Você escolhe sua missão. Eu, por exemplo, tenho uma vontade um dia ser professora de uma pós-graduação. Mas na missão de hoje que eu tenho com os meus filhos, não faz sentido eu largar eles à noite. Então, você entende? Pode ser que eu tenho vontade de ser missionária na África. Nunca perdi esse sonho. Pode ser que um dia eu vou fazer uma missão na África. É uma escolha. Sim. Então, assim, não tem uma coisa fixa. Se tem um chamado com mulheres, vai ser para o resto da sua vida isso. Onde está na Bíblia, assim? Hoje, sua missão está sendo cuidar de mulheres. Sim. Né? Então, são escolhas. E você gosta dessa missão. Você tem afinidade com mulheres. Então, faz sentido. Pode ser que ela vai ser para o resto da sua vida porque você escolheu por isso. Né? Mas o propósito é único. E a gente pode... Tá na Bíblia inteira, nosso propósito muito claro, né? Levar a palavra, né? O evangelho, a mensagem da cruz para toda criatura. E quando a gente fala de dons, dons não são nossos, né? Dons são capacitações sobrenaturais. Está lá em 1 Coríntios 12, 4, 11. Então, ali são os dons. São capacitações espirituais que você tem para exercer o seu chamado aqui, o seu propósito. Então, eu acredito que não é nosso. Por exemplo, dom de profecia, dom de cura. É algo que Deus vai te dar para aquele momento, né, para resolver algo ali naquele momento, para você ser usada na vida de alguém, né? Dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Então, tem todos ali relacionados. Esses dons espirituais, eles servem muito para a parte quando você está dentro da igreja exercendo alguma coisa espiritual, né? No caso, os dons em si, ele vem para a edificação do corpo. Isso. Né? E aí, essa edificação do corpo, mais uma vez, a gente precisa entender que ela não se reduz às 4 paredes, né? Ela serve para a gente estar desenvolvendo o propósito, que é fazer como a gente fala, né? Que todos os povos os adorem, na sua dimensão que seja. Né? Eu já tive algumas situações que eu tive dom de conhecimento, né? Assim, do tipo, eu orar, eu falo, eu quero orar por essa pessoa e eu quero que o Senhor fale com ela. E aí eu tive uma visão. E na hora, eu tenho certeza que eu tinha convicção que aquilo não era meu, era o próprio Deus só usando a minha vida para entregar aquela coisa para a pessoa. E quando junta dons espirituais com algum talento já seu, né, que tá dentro de você, aí fica incrível. Então, eu acho que Deus, ele olha para o nosso, quanto a gente está disposto a receber o dom, se a gente vai usar o dom para nós, para nos
né, nos ensoberbecer ou se é realmente para edificação. Você falando isso agora até me veio um insight na cabeça, assim, que hoje nós temos muitos pregadores que eles têm o talento. Sim. E aí eles cativam muitas pessoas pelo seu talento. Eles vão saber usar as palavras muito bem, vão saber impor a verdade deles ali muito bem, né? Mas falta a unção e falta o dom, né? Que é a capacitação do espírito na vida da pessoa, né? Eu acredito que o dom, ele é muito estritamente usado para contexto, assim, dentro da igreja, um contexto, claro que a gente pode manifestar, Deus, ele atua do jeito que ele quer, mas para pessoas que são conectadas com Deus. Os talentos, tem pessoas que não estão na igreja e descobrem os talentos, né? E aí, o que você falou, aquele que é muito eloquente, tem um talento que eu vejo muito, ele é muito perigoso e muito incrível, que é o carisma. Que muitas pessoas famosas, vamos chamar assim, pessoas famosas têm. Só que o carisma, ele é um talento de influência. Qual que é o problema do carisma? Ele é incrível, ele atrai as pessoas. É uma pessoa que atrai automaticamente, fácil. Sempre tem pessoas ao redor dele. Mas qual que é a sombra do carisma? Manipulação. Exato. Que é o que nós vemos hoje em muitas mensagens, né? E aí, o que a gente vê? Entre influenciar e manipular, a linha é muito tênue. Então, tem que tomar cuidado. A pessoa que tem esse talento, ela tem que tomar esse cuidado. Porque ela é incrível, porque ela atrai, ela conecta, ela influencia. Mas mesmo na metodologia, ele fala assim, o talento nunca é para você se dar bem. O talento é sempre para servir o outro. Então, mais uma vez, aqui estamos, né? O talento é para servir o próximo, não é sobre nós. Não é sobre aquilo que eu posso ser beneficiada. Exatamente. Então, quando eu estava fazendo a formação... E eu tenho convicção que foi Deus que falou, faz essa formação. Eu estava lá com muitas pessoas de altas empresas, altos executivos, e aí o professor falou uma hora, ele falou, o talento é sempre para o outro, sempre para servir o outro. Eu falei, meu Deus, isso daqui é o que Jesus sempre falou, né? E a gente vai encontrar esse lugar de plenitude servindo o outro. E detalhe que esse treinamento que você passou não tinha nada a ver com religião, né? Eu falo, assim, depois a gente sabe que o criador, ele era cristão, mas eu acredito até que seja uma estratégia, porque essa metodologia está sendo implementada em muitas empresas e está mudando a forma, os ambientes empresariais. Sim. Então, a forma como você olha o outro. Eu, por exemplo, olho o outro hoje com muita mais generosidade. Eu falo... ela não entendeu porque ela tem outros talentos. Então, eu vejo o mundo de um jeito, você vê de outro. Porque nós temos talentos diferentes. Quando a gente fala dos temperamentos, por exemplo, nós duas somos sanguíneas, mas nós somos diferentes, né, Cá? Sim. Então, assim, tem muita coisa que a gente fala, nossa, a gente se perdeu, a gente vai... Né? Muita coisa em comum, porque o temperamento é uma parte do autoconhecimento. Mas o talento, ele traz aquela coisa, você é única. A metodologia, não existe quase... A probabilidade de ter combinações iguais em quase, assim, 1 em 34 milhões. Uau. De ter pessoas iguais. Qual que é essa explicação? Só o Criador que criou Criador. Como que ele criou pessoas com talentos, combinações totalmente diferentes. Então, quando ele falou isso, a chance de ter as pessoas terem os 5 primeiros talentos iguais é 1 em 34 milhões? Vai estar explicado, né? Deus está fazendo a gente único. Tremendo. É isso. Tremendo. E, Lívia, no meio desse contexto todo, né? Hoje a gente lida com muita informação e isso acaba gerando muita insegurança. E tem se falado muito da síndrome da impostora, né? Eu tenho até tentado analisar em mim alguns aspectos disso, né? O que você traz hoje dessa questão da síndrome da impostora? Como a nossa insegurança pessoal acaba gerando esse comportamento na nossa vida? Sim, a síndrome da impostora é isso que eu tava falando, que eu via muito nas mulheres. Inclusive, já me acometeu também, né? Mas é quando você não acha que você é boa o suficiente, você acha que você não tem nada para oferecer, você acredita que você ficou para trás, que as pessoas sabem mais que você. Então, você começa a criar um mundo paralelo dentro da sua mente, que realmente você não tem valor, você não serve para nada, né? Quando chega num lugar muito fundo,
Eu acho que aí os psicólogos, né, podem falar, pode beirar uma depressão, uma crise de ansiedade. Então, assim, a síndrome da impostora é isso, quando você acha que você não é merecedora, você sabe menos. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente. E eu falo que a mulher samaritana devia ter a síndrome da impostora, né? Porque Verdade. ela virou e falou assim: deixa eu ir no meio-dia, que não vai ter ninguém me vendo. Uhum. Deixa eu ir sozinha, porque eu não mereço ter amigas, né? Uhum. E ainda ela fala pra Jesus: por que você tá falando comigo? Tipo, você tá entendendo com quem você tá falando? Eu não sou ninguém. Uhum. A gente vê que ela não tem nome. Sim. Ela é chamada de mulher samaritana. Uhum. E aí, depois que ela volta lá pra Samaria, o que que acontece? Todo mundo escuta ela. Sim. Uma mulher que não, nem teoricamente não tem nome, né? Uhum. E todo mundo evangeliza a cidade dela. E aí eu falo, eu comecei a estudar sobre ela, ela me chama muita atenção. É, também. Porque o que que mudou? Foi o encontro dela com Cristo, que ela deu valor. As pessoas começaram a escutar ela, por quê? Porque ela era boa? Porque ela era muito talentosa? Não, porque ela encontrou a Cristo. Então eu vejo dessa forma. Às vezes a gente se acha menos, aconteceu situações na nossa vida, ou a gente mesmo cometeu erros, e a gente está envergonhada, e a gente começa a achar que existe uma impostora, uma pessoa que a gente é uma impostora, que a gente não merece, que não é nada disso. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem chorando e ela falou assim: eu não consigo aparecer no Instagram, porque eu acho que eu sou uma farsa. Porque minha vida tá quebrada, como que eu vou aparecer lá? Então eu falei, não é porque você é incrível que você tem que aparecer, é seu trabalho, não é? Uhum. Então a gente acha que tem que estar perfeito, tudo maravilhoso, pra gente ser usado por Deus, pra gente. Não tem que A vida vai ser maravilhosa, cara, assim, Não, nossa, vamos ter não, é perfeição. até o que a gente fala no próprio Seja Surpreendente, né? Que o nome tem esse livro Seja Surpreendente. E nós não queremos que as pessoas, as mulheres, entendam como um peso, né? Porque ser surpreendente não significa que você é perfeita. Então a gente sempre fala, você não precisa ser perfeita para ser uma mulher surpreendente, né? Não, e a mulher samaritana é a prova disso, né? Que ela era Exato, bem perfeita e foi o exato. maior diálogo de Jesus na Bíblia. E surpreendeu a todos, né? Surpreendeu a todos. Então, eu acredito que essa síndrome de impostora, ela vem muito na nossa mente, e Uhum, principalmente da mulher, que é você não se achar boa, não achar que você merece, não acreditar e aí te paralisa. Você vira uma eterna procrastinadora, você paralisa, você não faz acontecer. Então, assim, eu já tive vários momentos que eu poderia falar disso, e ainda a questão da comparação. Quando os talentos vêm, eu percebo, eu sou única, meu caminho é diferente das uhum. outras, então não vai ser igual daquela, não vai ser igual. Eu nasci num lar diferente, tenho histórias diferentes, eu tenho uma missão que eu escolhi que é diferente. Sim. Às vezes uma mãe com um bebezinho de colo quer fazer a mesma coisa que uma menina jovem solteira, não vai fazer, são ritmos de vida diferentes, Uhum. né? Então, cada um tem que saber o passo da corrida, né? O passo que vai dar o ritmo, a velocidade e quebrar toda a impostora. Lembra da mulher É, samaritana que que ela a fez gente vê isso? que isso tem em todas as gerações, né? Hoje nós estamos falando para meninas mais novas aí, né? Com o Be Free chegando, né? E Hum, vem coisas novas aí pela frente. E a gente vê que desde essas meninas mais novinhas, elas têm realmente vivido esse momento de síndrome da impostora, né? Se sentido cada vez mais incapaz, né? Perdida nas suas direções. E como mãe hoje, você acha que uma mãe ela pode ser uma ferramenta aí para poder tirar o filho desse lugar? não, com certeza. Eu vejo que a gente está numa época de muita informação, né? Então, assim, você não tinha isso na juventude, né? A gente Aham. não tinha acesso. Eu não sabia que a fulana tá na praia agora, a outra começou a namorar. Hoje a gente sabe tudo em tempo real, todo Uhum. momento. Então, eu acho que a mente das adolescentes, né, dos adolescentes, tá complicada. A gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo que o principal pro adolescente é o diálogo. A mãe tem que conseguir dialogar. E a coisa parece, acho que quem vê a gente que é mãe de adolescente fala: "Nossa, é tão difícil assim conversar com seu filho, né?" Mas puxar a conversa, eu não sei, eu sou mãe de menino também, né? Então assim, pode ser que tenha umas meninas mais falantes, mas para as mães de meninos, né, depende do temperamento do seu filho, puxar a conversa, mas ter diálogo profundo, sabe? Por exemplo, a Mari
Eu acredito que você deve conseguir chegar em diálogos profundos Sim. com ela. Não ter preguiça, por exemplo. Esses dias mesmo meu filho, a gente tava discutindo de coisas teológicas. E ele olhou pra mim e falou, mãe, eu acho que seu argumento tá muito fraco. Eu falei, meu Deus, vou ter que voltar a estudar teologia. Mas é isso, entendeu? Sim. A gente estuda pra tanta coisa, não estuda pra educar filho, não estuda pra... Então, o que que meu filho hoje precisa? Ele tá... Uhum. Qual é o assunto, né? Então, na minha casa, por exemplo, faleceu 2 tios muito presentes, né? E meus filhos estão vivendo luto. Pela primeira vez, o que que eu fiz? Comecei a estudar sobre luto, à luz da palavra. Uhum. Vamos estudar, porque o meu filho pequeno, o meu mais velho, tá tranquilo. Eu quero ver meu pequeno. Meu pequeno faz perguntas. Sim, ele virou e falou: Mãe, como que você acha que a religião cristã é a certa? Fez essa pergunta pra mim esses dias. É quase uma apologética, né? Assim. Exato. Então, a gente tem que estar preparado como mãe, sim, para orientar o caminho. E aí eu acho que ser mãe, a gente depende de dons espirituais. Não, né, só para tudo, né? Mas às vezes É uma uma sabedoria que revelação. vem do alto, né? Não basta só a nossa experiência, né? Que muitas das vezes a gente nem tem, a gente nunca Não, a passou por gente não aquele momento. sabe, né? Na verdade, ser mãe, eu falo, nunca sei. Eu sei que nada sei, É mas assim, verdade, eu sei que não dá eu sei. nunca sei, assim, é mais difícil para mim às vezes a maternidade, porque eu não sei o próximo passo, sou muito dependente de Deus, do que talvez a área profissional, que eu falo, não, isso Sim. daqui, isso É, daí, até isso. porque a área profissional você tinha seus livros, o professor para perguntar. E É, eu procurei lá na Mariana, na maternidade, onde veio o manual, mas eu não não achei. tinha, né? Mas eu acho que é um lugar de dependência mesmo de Deus, é um lugar que a gente cresce muito, se você se permitir, você cresce muito, né? Assim, você entendeu como enxergar em você esses talentos, né? Quem está nos ouvindo agora, espero, né, que esteja já começando a buscar aí na sua cabeça, já tenha pegado seu papel e a caneta, né, e buscado ali como começar a listar e como começar a sabotar essa sabotadora que tem na nossa mente. Mas como eu posso começar a observar as pessoas que estão à minha volta e, como você disse, usar as minhas ferramentas para ajudar outras pessoas a se levantarem também, né? Como o caso de uma mãe, ou até mesmo no nosso ambiente de trabalho, ou com amigas, né? Tem como eu ser uma pessoa que incentiva talentos no próximo, eu ser uma pessoa que vem estar levantando talentos que muitas das vezes a pessoa ela não consegue se ver naquele lugar, né? Eu no ministério vivo muito por momentos assim desse jeito, trabalho com muitas mulheres e muitas das vezes eu tenho que falar para ela, olha, você está vendo uma pessoa que não é você, É né? impostora, né? Exatamente, você está enxergando e aquilo que tem de você, você não está se permitindo enxergar. Mas como no dia a dia eu posso ser uma pessoa que promova talento em outras pessoas? Eu acredito que observar mesmo com um olhar apreciativo. Sabe que a gente, às vezes, tem um olhar muito crítico para o outro, né? Para nós mesmos e para o outro. Então, por exemplo, eu sempre falo, como eu trabalho muito no marketing, aí eu falo assim: a pessoa tá fazendo stories, em vez de você olhar para o que ela tá fazendo de errado, né? Porque às vezes ela tá com o cabelo não tá muito arrumado, às vezes ela falou um português errado. Ela está fazendo, então É. elogie, né? Às vezes pequenas coisas precisam ser celebradas no outro, né? Incentivadas. E existe um talento que é o talento de individualização, que eu acho que você tem. Preciso fazer avaliação em você. Mas você tem. Esse talento, ele consegue extrair e ver as pessoas de forma personalizada, Uhum. né? Então, eu acredito esse olhar personalizado para cada pessoa. E realmente você ser intencional no olhar. Hoje, a Ana tá trabalhando comigo. Eu vou olhar para ela com seus olhos, Senhor. Eu vou olhar para ela. Às vezes tá irritada com a Ana. Uhum. Pode ser, né? Geralmente a gente fica Não, irritada. sanguíneo não vive muito esse Não, a momento, gente não. não dá barraco, não. Às vezes são pessoas mais próximas, né? Que a gente ainda. Que é mais difícil, né? É. Pessoas da família ou pessoas próximas. Então, faz essa oração mesmo, seja intencional. Quero olhar o que a Ana tem de talento, me mostra. Quero olhar o que o meu marido tem de talento, me mostra. Quando eu fiz a avaliação do meu marido, eu falei, nossa, explicou tudo. Olha isso. Eu entendi E, tudo.
Isso juntando com o nosso último podcast, se você não viu, volta e assiste o com os nosso último, temperamentos. que fala sobre a questão, né, de como usar os temperamentos a favor da nossa amizade, da nossa família, dos nossos relacionamentos, né? E encaixa perfeitamente. É a mesma situação, pelo que eu tô sentindo Sim, ali. o que eu falo, os temperamentos, eu usava muito a ferramenta dos temperamentos. Depois eu Sim. comecei a usar uma ferramenta que quem é de empresa conhece, que é a DISC, que é Uhum. mais ou menos os temperamentos em formato corporativo, Ok. né? Que é influente, dominante, dominante é o colérico, o influente é o sanguíneo, entende? Aham. Aí tem o cautela e tem um outro que é Provavelmente é analítico. melancólico. Não, eu acho que. Ai, gente, agora. Estabilidade é o fleumático e o cautela é o melancólico. Então, assim, esse tipo de teste já tinha sido aplicado em mim quando eu trabalhava no corporativo. E esses dois eu usava muito. E eu acredito que os talentos é uma coisa mais. Uma avaliação mais única. Então, é um passo acima, entendeu? Que vai te dizer muito. Agora, como que a gente acha os talentos? Uma coisa também que eu queria falar é sobre você ver o que as pessoas reconhecem em você naturalmente. Às vezes você é chamado. Sempre que tem que organizar um evento, você é chamado. Não, ela é boa nisso. Não tem? Uhum. Eu vou chamar ela porque ela é boa para organizar. Então, talvez seu talento seja a organização. Perfeito. Entende? Coisas que as pessoas te procuram para pedir ajuda. Eu queria um conselho. Talvez você tenha um talento de empatia, né? Então, assim, olha o que as pessoas já te buscam naturalmente. Por exemplo, eu já fui para tomar um café com uma pessoa, a pessoa fala, não, então eu vim tomar um café com você porque sei que você tem muita ideia, a gente tá precisando de uma ideia. Eu falei, eu vou começar a vender ideia. Fala que no fim da vida vai ser esse. Eu vou fazer uma salinha das ideias, bata na porta, entra aqui. Mas eu já sabia que eu tinha um talento na área da criatividade. E aí o meu primeiro talento foi ideia Sim, mesmo. sim. É incrível, é maravilhoso, mas ele também, se eu não usar ele com maturidade, eu posso ter. Por exemplo, meu marido fica louco comigo, né? Porque você dá ideia o tempo inteiro. Toda hora. E aí eu percebi que ele não tem nenhum talento verde, então para ele deve ser muito difícil. Sim. O primeiro talento dele é crença, então ele só faz coisas que ele acredita. Olha. Então, por exemplo, eu dou uma ideia maluca, ele não acredita, ele não vai fazer, gente. Então, tá tudo explicado. Olha isso. Ele só faz coisas que ele acredita muito que vai dar certo. Não, então, olha, para quem está nos acompanhando, vocês viram que nós demos 2 ferramentas para você salvar a sua família, Seu seus relacionamentos, seu casamento. E primeiro foi saber o temperamento e agora os talentos. Entender das pessoas, entender de si é muito bom. É o que eu falo. E quando você entende de si, você consegue se manifestar, né? E cumprir o seu propósito no reino. Então, é muito bom. E explica o comportamento. E você é mais generoso. Hoje eu olho para as pessoas de um jeito... Por exemplo, o meu filho, o primeiro talento é competição. Aí, quando você olha a competição, você acha ruim. Mas ele, né? Você acha, é uma pessoa competitiva, não sei o quê. Não, mas ele quer sempre fazer melhor. Ele quer sempre ser o melhor. Sim. O que ele pode competir? Eu falo pra ele, então compete em caráter. Seja o melhor. Seja o melhor. Melhor nisso. Seja o melhor servo de Deus. Então, ele é muito sério para algumas coisas. Ele não é muito flexível. E é bom, né? Então, a gente precisa pegar algum talento e falar como que o meu filho pode usar esse talento para servir a Cristo, né? E ele tem outros talentos, aí a mistura também, né? E uma coisa que eu acho incrível é que, assim, ninguém é autossuficiente. Os talentos mostram isso. Porque eu tenho talentos, mas eu preciso de você. Porque tem coisas que eu não vou conseguir realizar sozinho. Então, essa coisa de, eu faço o meu, sabe? Faz o seu, esquece dos outros. Eu falo, coitado, vai precisar de alguém. Não vai conseguir ficar completo, né? Sempre vai estar em falta de Deus alguma fez coisa. de propósito. Eu vejo assim, igual nós somos muito de ter as ideias e tudo, mas a gente acaba, muitas das vezes, não conseguindo finalizar, né? Então, ao ponto da gente quase ter chegado no lugar errado hoje, né? Chegamos na casa errada. Mas a gente precisa sempre desse apoio. Então, entender também que você, com o seu talento, não é um ser completo, um autossuficiente, já é um grande passo aí para a vitória do produto final daquilo que você vai entregar. Sim, o poder da parceria. E aí, o que eu vejo também? Uma coisa muito importante. Às vezes a gente olha muito porque falta na gente.
Uhum. Então, aí também mora a impostora. Eu, por exemplo, não tenho talentos de disciplina, de organização, não é natural. Uhum. Tipo, é uma coisa que é sofrida. Sim. Eu posso tentar desempenhar a organização através de algum outro talento meu? Posso. Mas nunca vai ser incrível igual uma pessoa que tem um talento, esse talento em primeiro, por exemplo. Sim. Então tá tudo bem. Então eu falo assim, os pontos fracos, a gente nunca vai conseguir transformar pontos fracos em pontos fortes. Uhum. Entende? Agora os talentos, os pontos fortes eu posso deixar eles mais incríveis ainda. E por isso que eu preciso de outras pessoas, porque aquela pessoa tem uma visão da organização. Organização, por exemplo, é como se fosse um maestro, uma pessoa que organiza pessoas, recursos, consegue orquestrar tudo. Às vezes eu preciso de uma pessoa assim do meu lado para organizar todas as minhas ideias malucas. Então a gente precisa entender, é o corpo. Uhum. Eu preciso do braço, né? O corpo de Cristo. Um A precisa do gente vê a outro. perfeição de tudo, né? Da forma em que Deus nos criou, a forma em que Ele conduziu cada um dentro do seu propósito. Porque por mais que a gente converse, a gente tente achar métodos, né? Como você está falando aí, não tem nada a ver com o âmbito profissional, né? A questão aqui que nós estamos falando. Se você olhar bem, ela é 100% bíblica, né? 100% espiritual. Então, assim, a gente vê que por mais que o homem tenta criar ferramentas, né, e Deus permite que isso aconteça para o aperfeiçoamento da nossa vida, mas você vê que sempre volta lá nos princípios o qual ele colocou na nossa vida, né? Sempre volta nos princípios o qual desde o começo ele vem nos ensinando através da sua palavra, né? Então, na verdade, nesses momentos, como você falou lá no início da entrevista, nesses momentos, o que vale realmente é a gente voltar o nosso coração em Deus e falar, Senhor, me mostra, né? Onde é que está o meu propósito, onde estão os meus talentos, né? Como eu posso, através do Espírito, igual nos temperamentos, a gente sabe que tem muita coisa que tem no nosso temperamento que é a nossa parte carnal e que elas precisam ser transformadas, elas precisam ser moldadas pelo Espírito Santo, né? Como eu falo, uma sanguínea, ela é rápida para ideias, para a parte criativa, né? A gente é empática, mas por muito a gente também não finaliza, a gente deixa a coisa completa. Então, aí, calma aí, é onde o Espírito Santo tem que trabalhar, assim como nos talentos também, né? Então, pegando por cima toda essa pincelada do que a gente falou aqui, que eu sei que isso é só a ponta do iceberg, né? De toda essa questão aí que você trata, né, Lívia? Hoje eu queria te pedir um favor, eu queria pedir 2 conselhos seus. Ai, meu Eu Deus. queria pedir um conselho para uma menina nova, porque, se você não sabe, nós estamos começando o nosso braço, que é tão sonhado, do Ministério Be Amazing, para as nossas meninas, adolescentes e jovens solteiras, que é o Be Free. Seja livre naquilo que o Senhor Jesus espera de você, né? Então, eu quero um conselho para essas meninas do Be Free, que você já faz parte, já está à frente junto com elas, de como elas podem no começo da sua adolescência, no começo da sua vida, tá entendendo como está aí buscando o seu talento, né? E até aquelas que já estão um pouco mais à frente, porque nós temos aí jovens solteiras mais 20. velhas, né? De 20 para cima, né? E estão nesse momento ali, muitas das vezes, sem entender a mudança da carreira, né? Como elas podem estar fortificando cada vez mais as suas transições de futuro. Qual é o conselho que você deixaria para essa menina mais nova? Mais novo. Eu gosto muito, né, de falar com elas. Ah, é a menina dos nossos olhos, vamos dizer É. assim. Eu acredito que primeira coisa é você buscar intimidade. Esse vai ser o tempo que você vai ter mais tempo com Deus na sua vida. Ó. Então, Uhum. assim, fala, né, que sou solteiros, cuidem das coisas do Aham. Senhor. Mesmo se você é casada, não tem filhos, por exemplo, né, se a gente tá tratando disso, então você vai ter mais tempo, é fato, né? Uhum. Então você não vai precisar, por exemplo, hoje eu me preocupo com a vida espiritual dos meus 2 filhos, com a vida espiritual do meu marido, com a minha. Então a minha oração, por exemplo, ela passa por várias partes, né? Sim. Então hoje você pode orar por você. Você pode cuidar de você. Não é egoísta da sua parte fazer isso. Eu acho que é o seu preparo, sabe? O seu preparo para o casamento, o seu preparo para sua profissão ou sua missão. E acredito também que se expor para vários tipos de frentes. Por exemplo, se você gosta de cozinhar, vai fazer uma aula de gastronomia. Ou então vai ser voluntária lá na cozinha da igreja, Uhum. sabe? Ah, eu gosto de criar, do marketing. Vai trabalhar no Ministério de Comunicação, então, da sua igreja. Ah, eu gosto de ensinar. Então, vai lá na escolinha. Gente, o meu ministério que eu mais fiquei
foi dando aula para criança. No departamento infantil da igreja. Muitos anos. Sim. Muitos anos. E eu posso falar, é o ministério que você mais aprende, que você mais coloca seus dons, que é o que mais precisa, né? Eu lembro de uma vez que eu tava no ministério e ninguém queria ficar com os bebês. Quem quer trocar fralda de bebê? Eu tinha 18 anos. Quem quer trocar fralda de bebê com 17, 18 anos? Eu percebi que os bebês estavam sem ninguém. A sala que eu tava já tinha muito professor. Falei, quer saber? Eu vou mudar pros bebês. Acho que não é minha zona de conforto. Então, se coloquem fora da sua zona de conforto. Sua zona de Perfeito. conforto é ficar em casa, no celular. Vai contra isso, sabe? Não fique. O que eu posso fazer para não ficar ociosa aqui no celular? Porque o celular, gente, o algoritmo tá te levando para algum lugar. Você não tá comandando sua vida. Ter domínio próprio é isso. Eu sei o horário do celular, sei o horário que eu vou ser voluntária, sei o horário de tudo. Então, é isso, colocar horário, colocar frentes. Ah, eu quero trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Vamos supor que é essa situação. O que você sabe fazer? Embalar alguma coisa? Fica do lado de alguém, de alguma empreendedora. Se oferece. Gente, o tanto que eu fiz de logo, de graça, na igreja. Ah, o Ministério do Esporte, deixa que eu faço logo. Olha Ai, só. não sei o quê, vai ter uma gincana, deixa que eu monto logo. Era uns logo bem feio. Nem tenho coragem de mostrar aqui. Mas o que eu queria? Experimentar, caminhar. Exato. Então, se você fica na sua casa esperando um anjo aparecer, anjo aparece para quem tá em movimento, gente. Mas esperando as coisas. Meu pai fala que o único anjo que visita o crente na casa é o anjo da morte. Ai, que horror! Então nenhum anjo vai aparecer. Nenhum anjo vai aparecer, mas é isso, estar em movimento. Então, o adolescente, pra mim, é o ápice da energia, gente. Eu tenho 40 anos hoje. Eu lembro quando... Ó, eu fui mãe com 23. Eu era uma mãe muito, 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 assim, cheia de energia. Hoje eu já vejo que eu tenho menos energia. Então, é o vigor, você tá no ápice do seu vigor. Então, vamos correr? Vamos correr, fazer a corrida com as meninas? Vamos, conheça pessoas diferentes, né? Tem gente que quer casar e não vai para lugar diferente, fica na mesma panela, os mesmos lugares, vai fazer Esperando intercâmbio na outra igreja, né? Esteja em movimento, não se feche. Às vezes, eu sou tímida. Tudo bem, você não precisa ser uma pessoa extrovertida, mas vá a outros lugares, se exponha a outros lugares e trabalhe, sirva, né? Então, sirva. Assim, o principal conselho seria para a menina mais jovem, sirva. A gente vindo pra cá, você tava falando pra mim sobre o significado da nossa logo, que é a abelha, né? E aquilo ali me chamou muita atenção e tem muito a ver com aquilo com o que você tá falando agora. Você pode explicar pra mim? Que aí as meninas vão entender um pouquinho também, né? Já vai fazer o lançamento aqui do spoiler. Então, na verdade, a abelha, né? Ela, aerodinamicamente, essa palavra comprida, ela não é feita para voar. As asas dela são muito pequenas, perto do corpo. Então, se você for olhar pela física, elas não foram feitas para voar. Mas elas não sabem disso. E Ela elas não voam. sabe que ela é pequena, que Elas ela é não grande. sabem disso, elas não têm consciência, né, da limitação e elas voam. E uma coisa que a gente acha que a abelha produz mel, a gente fala, nossa, que incrível, a abelha produz mel, é isso que ela fornece pra gente. Mas o principal é a polinização, porque ela poliniza muitas matas, as flores, tudo isso ela é responsável. Onde tem uma abelha, é um ambiente saudável, é um lugar saudável, né? E é esse o propósito do Be Free, né? Que a gente possa ser abelhas, são pequenas e tão importantes para a natureza, né? E eu sempre falo que a natureza é uma ministração de Deus. E não, se você for estudar sobre todos os animais, tudo vai te ensinar algo, né? Foram pistas de Deus, né? Para Sim. trazer mensagens para o nosso coração. E a abelha, a gente muitas vezes menospreza ela, né? A gente não dá o valor que ela merece. Por ela ser pequena, ter um zumbidinho. Mas você falou que ela é responsável por 70%. 70% da polinização. Então, assim, onde tem uma abelha, tem saúde, é um ambiente saudável. Então, se não tem abelha por aí, fica preocupado, gente. Tem que ter abelha. Então, é muito importante a gente pensar, né? Somos como abelhas, né? Será que o lugar que eu tô indo, eu tô deixando saudável, né? Você tá E polinizando as sementes, né, polinizando, do você tá Senhor levando e as tudo. sementes, né? Então,
A abelha nos ensina muita coisa e elas não estão nem aí. Às vezes você fala, eu tenho tal limitação, eu não tenho que fazer isso, eu não sei fazer aquilo, como que eu vou fazer isso no ministério, como que eu vou falar, eu não sei falar. Ele não liga para a limitação, ela se coloca à disposição, né? Como eu falei da mulher samaritana, ela tinha milhões de limitações. Ela tinha uma reputação ruim, ela nem ligou. Eu já fiquei doida para chegar em casa e preparar uma mensagem sobre as abelhas, porque eu achei demais esse contexto, né? Assim, Sim. realmente é o sonho do nosso coração, principalmente com essa nova parte do ministério, esse novo momento do nosso ministério, entender. Já pensou se nós temos 70% da população de meninas, adolescentes e jovens polinizando os princípios e os valores do Senhor? Né, mostrando para essa sociedade, para que a verdadeira liberdade em Cristo, a diferença que nós vamos fazer nesse mundo, né? Então, você aí, menina que está nos ouvindo, lembre-se que você tem que ser uma abelha do Senhor. Amém. Ó, eu fui uma abelhinha na minha faculdade, hein? Olha aí. Eu lembro que eu chegava antes na faculdade, eu orava por cada cadeira, eu e uma amiga minha. As doidas, né? Aí eu lembro que tinha um menino que eu paquerava, só que eu sabia que não era, né? Porque ele nem cristão era. Aí eu falei assim, ele falou assim pra mim, Lívia, o que você tava fazendo lá? Eu falei, eu tava orando. Aí ele falou, você tava orando por mim? Eu falei, tava. Orando pra você se acertar, né? Eu queria que ele se convertesse, né, gente? Mas não deu muito certo. Mas o que que eu vejo? A gente, só o fato dele me ver orando, ele ficou curioso. Ele falou, nunca ninguém orou por mim. Pelas cadeiras, estava orando, né? Na faculdade. Imagina fazer isso na faculdade. Sim. Montei um grupo pequeno na faculdade também. Então, assim, hoje em dia, a gente se posicionar na nossa fé deve ser algo ainda mais desafiador, mas Deus está com você. Não se intimide, né? Lembrando que, dentro de tudo que nós falamos aqui, use o seu talento, porque ele tem um único propósito, né? Fazer com que Exatamente. todos os povos adorem a Deus, né? Com Seja quem certeza. for. E para finalizar, o seu rápido conselho para as mulheres maduras que já te conhecem do Be Amazing. Be Amazing, né? As mulheres maduras, eu acredito exatamente isso. Você tá numa fase que você pode fazer escolhas, sabe? Revisar a sua vida. Eu não sei, os 40 anos me fez isso. E aí, depois eu descobri que realmente tem a crise dos 40, né? Quando a gente fala a palavra crise, eu acredito que é momento de reflexão. Você entender, faz sentido a vida que eu tô tendo? Como vai ser meu futuro? Né? Em Provérbios 31 fala que a mulher sorri diante do seu futuro. E eu falo, será que eu tô sorrindo no meu futuro, Deus? Eu preciso sorrir. Porque o que eu tô construindo? Então, revisitar suas atitudes, revisitar seu posicionamento, entender os seus talentos. Às vezes tem talento que você tá esquecendo, escondendo, enterrando, né? E eu queria ler um versículo aqui, o último para finalizar aqui, que é um versículo que fala muito comigo, assim, né? E fala que é lá em Mateus 5:14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Aqui está falando que a gente vai brilhar. A gente brilha a luz própria? Não. A gente só reflete a luz de Cristo. Nós não temos a luz própria. A gente brilha a luz de Cristo. Mas está falando para a gente não se esconder. Então, você fala, eu não quero ter uma posição de destaque, não quero chamar atenção. Se você acha que isso é a glória para você, aí tudo bem. Talvez você esteja nesse dilema. Mas quando a gente entende que Deus quer nos colocar em lugares apropriados para que a luz dele brilhe, a gente deixa ele fazer. Exato. Né? Então, não tenha medo de ficar em destaque para brilhar a luz do Senhor, para que eles vão ver as suas obras e eles glorifiquem ao Pai. Então, todos os momentos você orar e falar, Deus, eu quero que as minhas obras te glorifiquem. O que a gente vai construir junto hoje? Né? Então, eu acredito que é essa a mensagem final.
Amém, amém. Muito obrigada, Lívia, por sua participação. Obrigada a você por ter nos assistido até aqui e convido você a estar conhecendo mais o nosso ministério nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, vai estar passando aqui para você. Temos o nosso site. Você pode também estar levando o nosso estudo bíblico do livro Seja Surpreendente até a sua igreja para estar estudando com as mulheres da sua igreja ou no seu grupo de amigas, né? E vai ser um material com certeza vai estar abençoando muito a sua vida. E também quero convidar você a passar no nosso Instagram e deixar lá algo que você gostaria de ouvir da gente aqui no nosso espaço do Amazing Cast. Então, se você tem algum tema ou gostaria de estar conhecendo com mais profundidade algum tema, deixa lá conosco que nós vamos estar buscando, estudando direitinho e trazendo para vocês aqui. Muito obrigada e nos vemos no próximo.